embora o empate tenha um gostinho de derrota, mas como ganhou do Palmeiras lá, eu não estou tão triste assim. Acho que o Barba está bem, acho que a coisa está melhorando. Foi ele que me falou, só não posso falar quem. E o Atlético no empate 2-2 com o Remo. De lamentação mesmo, eu acho que perder 4 pontos para o Remo em 6 possíveis é um problema. E assim, eu acho que o jogo estava pro Atlético, cara, mas no segundo tempo desandou demais, Galante. O que aconteceu, Galante? O que é que só você viu, Galante? O HG, primeiro ponto, eu acho que o torcedor tem que entender que o time do Atlético ele tem algumas limitações. Mas é questão do Atlético vir numa sequência de maratona de jogos e ele tem um setor, né, um departamento médico, fisiologia, que chega para ele e fala, olha, você vai ter um desgaste de jogadores, você tem um jogo na quarta-feira que é importantíssimo, é um mata-mata. O jogo contra o Remo, você perde 2 pontos como foi, mas você tem vários jogos que você pode recuperar. Claro que a gente gostaria de ver o Atlético vencendo. Claro, e eu acho que o Atlético até tinha condições para isso. Mas aí eu vou voltar a dizer das limitações. Quando você olha no segundo tempo, né, o Atlético com uma situação ali, precisando de gol e tal, aí entra o Thiago Bobas, demora a entrar, aí entra o Cassierra também, o Atlético precisa de um ataque mais para mim, mais efetivo. Né? Acho que a entrada do Vitor Hugo foi muito boa para o time do Atlético. Vitor Hugo meio campo. A entrada do Coelho também foi bom, mas o Coelho ainda ele erra, peca um pouco ali nas decisões dele, mas ele é um cara que ele tem uma vantagem física muito grande. Quando ele vai para 1 contra 1 várias vezes, eu estava ali atrás do gol, a gente vê a imposição física que ele tem. Às vezes falta só um pouquinho de capricho, levanta a cabeça e olhar. Enfim, o resultado não foi bom, mas o torcedor tem que entender. Dentro da limitação do elenco que o Atlético tem hoje, o Barba, cara, ele tá tirando água de pedra. Sério que você acha que tá tirando leite de pedra cara, mesmo? Eu acho que o Barba milagreiro. Cara, sabe sério por quê? Mesmo? Vocês acham? De verdade. Quando você olha com uma certa dificuldade para... Você vai chegar lá, você vai alcançar. Porque aqui nesse estúdio, não era todo mundo que olhava o Barba desse modo. E hoje eu acho que já é a maioria. Hoje, levanta a mão quem acredita que o Barba faz um bom trabalho. Um bom trabalho? Um trabalho muito bom, acima da média. Sim, professor. Não, acima da média. Acima da média para esse elenco. Para esse elenco. Aí só vocês 4 contra 1. Só vocês 4. Somos 5. Só vocês 4. Só vocês 4. Se bobear o André lá de cima também. O André deve estar levantando a mão. O Squilla levantou a mão. Tá lá. O produtor levantou a mão. O Squilla levantou a mão. Não, o produtor acho que o produtor levantou a mão. Então, assim, Breno, eu entendo quando você fala, o campeonato é longo, ainda tem muitos pontos a serem disputados, mas o que me preocupa é o Atlético ainda estar com esse tipo de ideia na cabeça depois daquilo que ele sofreu nas 2 últimas temporadas. Me preocupa muito. O espelho das temporadas foi o Atlético focar em Copas em 2024, que para mim o elenco era bem melhor do que esse. Notou a entonação? Bem mas melhor. Vocês falam de tirar leite de pedra, então você não pode falar que o elenco é bom. Calma. Deixa eu concluir o pensamento. É porque o Atlético ele não pode olhar para o Campeonato Brasileiro dessa forma. O Atlético precisa conquistar pontos no plural. O Atlético necessitava dos 3 pontos da partida contra o Remo. Ia gerar uma tranquilidade muito maior para qualquer outro dos jogos e dos embates que o Atlético vai ter lá na frente. O Atlético necessitava dos 3 pontos contra o Remo. E eles estiveram muito próximos de conquistar. O elenco do Atlético precisa entregar algo mais. Mas só que a gente olha e fala assim, tá tirando o máximo. Então, é isso aí. Everton, esse é o grande problema do Atlético hoje. Quando você olha, Thiago, e fala assim, cara, é o que tem, é o que dá pra tirar, porque... É o caso do Reinier que nós discutimos na rádio hoje. Olha só, o Atlético teve que quebrar o vidro pra acionar o Reinier, o que estava sendo castigado, entre aspas. Recebeu um castiguinho. Sábado passado você xingou o torcedor, então você vai ficar de castigo, não vai jogar. Aí depois, uma semana depois, ele é um cara para virar opção, faz o golzinho dele. Mas isso é muito pouco para o Atlético. Por isso que eu falo, HG, o Barba, eu tô com o Breno, tira leite de pedra desse elenco. Eu vou dar um recado aqui, depois nós vamos ouvir, inclusive, o Barba. Hoje vocês me pegaram um dia que eu não estou muito afim de briga, porque quando eu estou puto eu não gosto de brigar, porque eu passo do limite. Então hoje eu estou afim de... Vocês podem bater, mais uma flechadinha para São Sebastião não vai mudar nada.
Mas é que é o seguinte, eu acho que ele faz um bom trabalho, mas quando vocês dizem que ele está tirando leite de pedra, dá a impressão, não casa com o posicionamento que vocês têm do elenco. Esse que é o problema. O que vocês falam? Eu acho do elenco? Não, o elenco para mim é ruim. Elton, você acha ruim? Ruim irregular. Eu acho que o Atlético tem um time titular bom e tem calma. É porque tem um elenco insuficiente. Já falei isso várias vezes aqui. Ele é regular. E agora tá vindo duas contratações que vai melhorar demais. Ele é regular. Ele é regular. Bom ou ruim o elenco? Não, cara, o HG, são coisas diferentes. Eu tô com Peraí, não desenvolve não. Você não vai me pressionar a falar o que eu não vou falar, não. Não, para com isso. O Atlético tem 11 jogadores que são bons. O Atlético pegar o elenco dele todo, no papel, ele é bom? Mas aí ele precisa tirar a lei de pedra. O Scarpa tá jogando? O Alexandre tá jogando? Aqui você tá contextualizando. Então assim, você pode contar com o time. Ele tirou 6 jogadores, caiu o nível do Atlético. Eu vou te ajudar. O elenco é bom ou ruim? O elenco, no geral, ele é bom. Então pronto, já me respondeu. Mas você tá querendo me pegar, não é isso ressalva não. Não é isso não. Ressalva não. Jogarem o que jogam. Então você e o Tinho acham o elenco fraco. O Breno acha bom. Não, fraco não é. O Breno acha bom. E você, Valor? Desequilibrado. Desequilibrado. Mas bom ou ruim? Não. Ele vai obrigar Valor a falar bom ou ruim? Não. Bom. É insuficiente. Então aqui, ó. Mas desequilibrado presta atenção. Então eu penso como você e como o Valu. Tá, que o elenco é bom. Não é bom. Bom é quando é muito bom. O elenco é bom. Quando vocês dizem que ele está tirando leite de pedra, a minha questão é, sempre que ele escalar mal, mexer mal, que o time derrapar, será, eu estou perguntando, vocês respondem depois, será que não vai ficar sempre direcionando o elenco? E olha que eu sou um crítico do departamento de futebol do Atlético, hein? E olha que eu sou crítico. Mas se toda vez que o Barba não conseguir extrair desse elenco alguma coisa melhor, não vai ficar sempre que a culpa é do elenco? Cara, pega a escalação do jogo de sábado. Você acreditava que o Bernard ia virar no Atlético depois de tanto tempo? Eu não acreditava. Não, quando foi contratado eu acreditava. Então, depois que jogou, passei a não acreditar, agora eu tô acreditando de novo. Eu sou volúvel. Então, mas tem HG, foram 2 anos para isso acontecer. Aí você tem razão. Demorou demais. E quando o nível do elenco tecnicamente foi caindo. É isso. Sabe? É isso. Eu acho que ele chegou. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Ele não aparecia tecnicamente. O Hulk em alta, o Paulinho voando. Mas o crescimento do Bernard se deu quando o Barba começou a organizar o time. Exato. Mas aí, por isso que eu tô falando. É isso. Cara, eu não achava que o Bernard tinha condições de jogar futebol mais, gente. De verdade, eu tô falando assim, eu nem cheguei a falar isso abertamente aqui, mas tô dizendo o que eu pensava. O Bernard não tem mais capacidade de jogar futebol. Olha o que o Bernard tá jogando hoje. Gente, treinador capacitado faz boa gestão de grupo. Você recupera jogador também na gestão de grupo. Se o jogador quiser. É óbvio, né, Valor? Mas é óbvio. Você fala, você coloca, você entende que o técnico é mais que 30%. Não, mas é. Então mas pronto. O trabalho do Arthur Jorge no Cruzeiro hoje é mais que 30%. Tá, porque você quer. O trabalio do Barba no Atlético hoje... É mais que 30%. É isso que eu ia perguntar agora. Vocês não iam mandar a chumbada. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Não terminei. Não, é porque você já falou uma coisa e eu já tô com isso na cabeça. Calma, peraí, deixa eu só terminar. Então é o seguinte... Treinador com gestão de grupo recupera jogador. Agora, esse negócio que o jogador tem que é óbvio que tem que querer. A minha dúvida é, o Alexander quer, o Scarpa quer, o Dudu quer. Se bem que o Dudu até vem jogando e tal. Porque o Bernard quis, não quis? Quis. E tem se recuperado. O Igor Gomes quis. O Igor Gomes quis, não quis. Mas acho que nunca foi falta de montagem no caso do Bernard e Igor Gomes. Eu também acho que não. Mas quando você vai gerindo bem o grupo e vai organizando o time, você vai recuperando jogador. Cara, deixa eu te falar, é algo inerente ao processo. Sabe o que eu acho? Eu acho o Barba um baita trabalhador. Muito. Eu acho um baita trabalhador. E eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê. Porque o Barba, ele foi aos microfones falar que o time precisava de reforços. Necessitava de reforço. Por 3 vezes ele fez isso. Aí a gente pensa, por que ele mudou de ideia? Porque ele entendeu a realidade do clube, da instituição. Foi colocado para ele, provavelmente existiu essa conversa e falou, a nossa realidade é X, vamos trabalhar com Y, com Z e pronto. E com isso. O time também. E aqui, é isso que a gente tem. Você consegue trabalhar
conte comigo. Ele tá calado e trabalhando. Gente. Calado e trabalhando. E ele explica o que faz. Cara, é muita má vontade quando você não admite que esse time tem um modelo de jogo. Tem uma formatação dos atletas na sua postura, principalmente defensiva. Ele mudou o sistema ainda. Isso. Num jogo que ele não tinha 6. 6 jogadores. Como que é um cara de uma nota só? Então, não é um cara de uma nota só. Não é. Então, assim, o Atlético sofreu 2 gols do Remo, é ruim. Empatar com o Remo da forma que foi, é ruim. Voltar com um ponto, é ruim, gente. Isso todo mundo concorda. Mas a gente tem que entender o que ele tem nas mãos e o que ele entrega com esse time. E eu vejo que ele entrega algo muito importante pro Galo nesse momento. Ô, Eltinho, pro início da temporada, qual era a expectativa de todo mundo aqui? Eu falo por mim, tá? Eu não sei o que vocês pensavam, mas eu pensava em luta contra o rebaixamento. Eu nunca pensei. Não. Eu não lembro, não, mas acho que não. Acho que eu falei de meio de tabela. Também. Comigo? Alinhado comigo? Então, eu pensava em luta contra o rebaixamento para o Atlético. Cara, hoje o Atlético é o 11º colocado. A gente não fala e nem cogita que o Atlético vá lutar para não cair. Os números do Barba são bons. Você pegar... eu não consigo considerar que o Atlético vai vencer. O Bragantino em casa não vai? Por quê? Consigo, cara. Tá. Não, então você está sendo meio contraditório, Thiago. Porque hoje o Atlético... Mas hoje o Atlético do Barba, com o modelo de jogo do Barba, ele passa uma confiança muito maior que já passou em outros momentos. Mais nos jogos fora do que em casa, não? Não, independentemente disso, HG, quando eu venho aqui e falo que hoje eu vejo uma postura em um modelo, eu não posso ser tão contraditório de pegar e dizer que eu não confio nesse time. Eu confio. É porque você não é resultadista. Eu sei da limitação que ele tem. Ele tem uma limitação muito grande. Porque é o elenco que tem. É o elenco. A limitação é do elenco. Agora, do elenco. Mas o trabalho está sendo bem feito. Gente, parece só uma coisa, rapidinho, Breno. Eu não consigo falar o contrário do trabalho. Cara, quando eu vi esse elenco no início da temporada sendo montado, de verdade, eu cansei de me iludir com o que o Atlético faz em janela de transferência. Então, é muito simples, é só olhar e falar, cara, esse elenco pra mim não tinha condições de lutar lá em cima. Tanto é que o Atlético pra mim não vai lutar pela Libertadores. Mas o Atlético já conseguiu uma pontuação pra mim minimamente razoável para que ele não tenha qualquer tipo de sofrimento no fim da temporada. O que aconteceu em 24 e o que aconteceu em 25. O elenco do Atlético é pra isso mesmo. 8º lugar, 7º lugar, 9º lugar, e tá ótimo, cara. Pensando no que era o Atlético até a temporada passada, Thiago, tá ótimo. Não, mas calma, sabe por quê? Hoje o Atlético tá a 7 pontos da zona de rebaixamento com um jogo a menos. Então, quer dizer, a luta do Atlético hoje não é olhar para baixo, é olhar para cima. Porque se o Atlético vence, ele, se eu não me engano, ele fica ali a 1 ponto do Cruzeiro, que é o 5º colocado, né? Se vence o jogo que tá atrasado. E eu quero lembrar a todos o seguinte, o Atlético acabou de anunciar um volante. O Atlético tá aí a vias de anunciar o Fred. O Atlético vai crescer o seu patamar. O que se espera com isso? São reforços. A gente espera que o time melhore. O Fred aqui chegando. Nós já vamos falar desses assuntos. Calma, você tá sofrendo já. Não, tô sofrendo não. Tô só segurando alguém ali que aliás, o Ricardo da mídia mandou aqui, 50 minutos de programa, vocês ainda não citaram o nome do Fred. Isso é um milagre. Aí, acabei de citar.